Hoje é dia 5 de setembro de 2015. Ontem o casal aqui fez 68 anos de casado. Né? Então, o senhor começa contando aí o seu nascimento e etc. Minha mãe falava, eu nasci naquele sobrado onde hoje está instalado o escritório do irmão. Mas eu não me lembro, a não ser de quando a gente morava na casa, na mesma rua chamada Casa do Ó. O senhor nasceu 27 Nasci no dia 27 de agosto de 1922. Bom, da Casa do Ó, a gente morou bastante tempo ali. Ali nasceu o Dualdo e nasceu o Pércio, nasceu o Cidinho. Saímos dali em 1929, depois do caso do pavilhão queimado. E fomos morar lá em cima, na rua Comendador José Luiz, acima do Chafariz, numa casa que pertencia ao seu Carmo Miguel. Hoje é Rua Presidente Pedreira. A rua foi dividida depois da criação do grupo escolar. Né? Não é? E naquele tempo era uma chácara bem grande, tinha bastante laranjeira, tinha cuiabeira, minha avó fez uma horta muito grande, o papai cercou a horta com roseira de várias cores. Numa delas ele aproveitou e fez uma brincadeira, enxertou galho de roseira de várias flores, e a roseira dava flor branca, dava flor rosa e dava flor vermelha. Entendeu? Aquele tempo foi um tempo relativamente feliz, porque logo de manhã cedo a minha avó me botava num samburá, um molho de couve, um pouco de rabanete, de malho, e eu saía para vender. Vendia um pouco e voltava com a cesta quase cheia. Aí a minha avó dava para as galinhas, dizia que economizava o milho. Daquela casa eu fiquei um certo tempo, terminei o tempo da escola de Dona Ruth, e quando eu pensava que ia ficar no Hora Veja, brincando, apareceu o João Gregório trazendo de Cunha o Odilon, que estava lá, e uma carta da tia Chiquinha pedindo que, por caridade, mandasse alguém para fazer companhia. O marido dela estava no Juqueri, enlouquecido, e os 2 filhos estavam numa escola convencional em São Paulo. E ela estava completamente só, vivendo de doceira. Aí foi nessa época que o senhor foi para Cunha. Foi para Cunha em dezembro de 34. A mamãe, a senhora nasceu dia 29 de dezembro de 1923. Nós moramos Atrás da Santa Rita. Uma casa que tem ali, que tem de esquina, mas eu morava para lá. A esquina não sei o que era. Entendi. E o correio passou para lá. Entendi. Aí o papai tinha um correio na frente e nós morávamos no fundo. Então, próximo ao fórum, atrás da igreja do Santa Rita. Santa Rita. De lá a senhora saiu? De lá, vim para cá com 7 anos. Com 7 anos. Então lá também funcionou os correios. Correio. Só correio. Correio, aquele que era o telégrafo. Aí quando a senhora veio para cá, a casa já era desse jeito aqui? Já era desse jeito? Já, né? A divisão era. Só que a casa englobava aquela casa onde era o Ticidinho também. Tudo ali. Entendi. E aqui funcionava o quê? O vovô quando veio para cá, só correio? Correio e telégrafo. Telégrafo era o fundo que lá para casa da Josina, que tinha aquelas pilhas, aquele negócio de bateria. O telégrafo era na esquina, as 2 portas da esquina. E o a correio... entrada era na mesma entrada do correio, tinha um guichê. O correio ocupava um quarto da sala, mas atendia o povo lá do lado do telégrafo. Entendi. Tinha dois. Era a mesma coisa, né? Era como se fosse 2 salas, mas numa casa só. O do telégrafo tinha apenas uma grade. Uma grade. Baixa. O correio tinha guichê, que tinha a janelinha. O correio tinha fechado
com 2 bocas de atendimento. Em dezembro de 34, quer dizer, eu tinha 11 anos. Em 22 eu tinha feito 12 anos, né? Pedido, ficou entre eu e o Arthur para ir. Mas o tio Vico estava começando a plantar um bananal e precisava do Arthur. E eu que fui para lá, para ficar pelo menos um ano até que o Arthur fosse. Lá o serviço não era fácil para uma pessoa da minha idade, porque não tinha água em casa, tinha que pegar água no chafariz, que não era tão longe, mas era descendo rua para vir com a lata d'água, tinha que subir a rua. Entendeu? Quer dizer, ela tinha uma pessoa que botava água em casa, mas botava 5 latas, e ela usava muita água no serviço de doceira. Quando chegava na hora de tomar banho, tinha que pegar água lá embaixo do chafariz. Depois, quando chegava de 15 dias, e tinha uma pessoa que vinha com 5 cargueiros de lenha, jogava na porta da rua, tinha que pegar aquela lenha e botar lá no fundo do quintal onde tinha um telheiro. Foi quando o papai chegou, viu esse negócio e não ficou satisfeito. Mas ele não queria me trazer porque ele não podia deixar a tia Chiquinha sozinha. Falou com o sobrinho dele, que era o diretor do grupo, para me matricular no grupo. Aí a ideia dele é que eu passaria a ficar 4 horas fora do boteco, digamos assim, fora do serviço da casa de Chiquinha, e passaria a conhecer outras pessoas, porque até então eu só conhecia quem entrava no boteco, porque na realidade era um boteco com 2 portas, um balcão e uma prateleira. É interessante que eles fizeram, como eu não tinha currículo, saí daqui de uma escola particular, não tinha currículo, o diretor juntou as 4 professoras para me fazer uma sabatina, me fizeram sabatina de linguagem naquele tempo, aritmética, um pouco de história do Brasil, e me inscreveram na 4ª série, que era a última, porque a primeira série era dividida em A e B, de maneira que era 5 anos e ia até a 4ª série. Depois de uma semana me recambiaram para a 3ª série. Eu não sabia nada da geografia de São Paulo, dos rios de São Paulo, das estradas de ferro, nem da história daquelas bandeiras que saíam de Taubaté, né, a Revolução de São Paulo. A questão regional. Paulista estava ainda muito sentido do resultado da Revolução de 32. E tudo deles era encaminhado para o estado de São Paulo. Para dar um exemplo, o Rio Paraíba do Sul, que na verdade é formado por 2 rios nascidos em Cunha, a gente estudava até Queluz. De Queluz para diante, onde o rio é mais comprido, porque ele só vai sair depois de Campo, não interessava para o estudo. Tudo nessa parte de geografia e história era limitado ao estado de São Paulo. Não sabia disso, por isso eu fui para a 3ª série. Depois da 3ª série, mas eu saía. O movimento maior no boteco era no domingo. O pessoal da roça vinha para assistir a missa e aproveitava para fazer o comércio. E era nesse dia que o boteco tinha mais movimento durante a manhã. Eu levantava às 5 horas para começar a fritar pastel, fritava aquelas quantidades de pastéis às 7 horas, quando abria o boteco já tinha gente esperando. A paulistada não trazia comida de casa, mas comia pastel à vontade. A senhora viveu aqui, depois que chegou aqui, morou aqui, a senhora tomava... 7 anos que eu vim. Então, eu sei, mas aí a senhora fazia o que aqui? Só brincava, não ajudava ninguém? Não, eu convivi, fazia doce para vender, tinha geinoca lá, a gente moía a cana para fazer café de caldo de cana. Era lá que tinha lenha, tinha fogão de lenha. É onde está a loja de artesanato. Lenha, enquadrado. Na parede não tinha para nada para cá. Mas tinha uma porta grande, né? Uma porta grande só. Uma porta grande. Era um armazém, como se fosse um armazém. Entrava uma carraça.
Aham. O Valdir Reis chegou em botar com o carro, Carro. dele guardar dentro Zé disse que- do armazém. Aham. Bem, Mas vou falar aí, com ela. então, a Aí senhora, depois costurei muito para fora. antes de casar, a senhora já costurava? Ih, costurava. Antes de casar. Aprendeu como? Quem ensinou pra senhora? Eu mesmo sozinha. Não foi a vovó, não? Não, a mãe não fazia essas coisas. E a tia Vivi também costurava? A Vivi acho que costurava. Lá no Rio ia costurar até para fora também. Como vocês se conheceram? Eu? O casal. Ah, como começou a conhecer ou como começou o namoro da Como gente? começou o namoro? Isso é mais fácil de contar. Naquele tempo, as festas de junho, São João, São Pedro, Santo Era na Antônio, roça. era bem como festejada na roça. Na roça. E o pessoal da cidade ia para essas fazendas, para essas casas, onde tinha ciranda, tinha essa baladainha, tinha ciranda. Bom, aí nesse 24 de junho de 1939, a cidade se mandou para a casa do Zé Leonardo, do Zé Inácio, no Coriço. Zé Inácio, no Coriço. Sim, mas eu fui. A Helena foi antes, para a Eu casa fui para casa do seu Juca Teófilo. a casa do Juca Teófilo, que era um sobrado próximo, digamos assim. Bom, eu fui no dia, eu, José Miranda e José Parda, fomos a pé para lá. Chegamos lá por volta das 7 horas, mais ou menos. Quando chegou o dó, depois que começou a ciranda, um rapaz foi tirar uma moça para dançar, ela disse que tinha par, ele não gostou, naquele tempo era um tempo de machista, ele criou uma confusão, e o irmão dela, que estava comigo, disse, Zezito, toma conta da Heleninha, não deixa ela dançar com mais ninguém. O tio José, tio tio José José. encaminhando. Começou o namoro assim. O tio José era quantos anos mais velho? O senhor? Um ano mais velho que eu. Um ano? O Zé Padre também é um ano mais velho que eu. Eu sempre fui o caçula da turma. Né? Uhum. Mas de maneira que a gente dançou a noite inteira. Né? Então, até quase de manhã. Porque quando o sol estava saindo, é que eu vim embora. Ela ainda ficou por lá. Bom, na noite seguinte, tinha a mesma ciranda lá no Zé Irineu, no Engenho Boa Vista, sei. que mandava canoa buscar o pessoal na cidade. Né? Eu fui para lá e ela também foi. E nós dançamos muito tempo, a noite inteira. Viu? verdade? Duas noites seguidas. Pé de valsa. Mas tem uma coisa, ela dormia durante o dia e eu não dormia, porque já trabalhava na Santa Casa. Eu me lembro que quando chegou... Quantos anos mais ou menos vocês tinham quando começaram a namorar? Em 1939, eu não tinha feito, eu 22 para 36, eu tinha 16 anos. A mamãe tinha 15 e o senhor tinha 16. Casaram com quantos anos? Eu casei com 25, ela com 24. Quantos anos de namoro? Entre namoro e noivado foram 9 anos. Mas havia uma razão para isso. Primeiro, ela ainda era muito criança e eu também. Depois que a gente foi crescendo, foi ficando mais adulto, digamos assim, faltava dinheiro. Uhum. 2 ou 3 vezes eu quis desmanchar o noivado, o namoro com ela, para ver se ela ficava livre para coisa. Ela disse que esperava. Pacientemente. Esperava pacientemente. Aí, 9 anos, né, foi ali para o mês de maio, junho, eu me empreguei na prefeitura. Aí fiquei com 2 salários. Trabalhava na Santa Casa. O senhor fazia o que na prefeitura nessa época, logo quando entrou? Quando o senhor entrou na prefeitura, o senhor fazia o quê? Eu entrei como contabilista. Já entrou já como... Entrei como contabilista para botar o serviço de contabilidade em dia, estava parado em 42. Entendi. E o prefeito estava sendo chamado à ordem por causa disso. Como na cidade de contabilidade só eu entendia, eu fui chamado para isso. Foi o tenente Jair Araújo, não foi um oferecimento de político. Tanto que eu disse que só podia ir se continuasse na Santa Casa. Para poder ter o recurso suficiente para
Não, mesmo porque eu já estava acostumado lá, eu me sentia obrigado com aquele serviço de lá. E aí juntava os dois. Aí você vê, passei a ganhar 500 cruzeiros da prefeitura e 250 na Santa Casa, tinha 750, já deu para juntar dinheiro e pensar em casamento. Foram se casar em 4 de setembro de 47. 47. O casamento estava marcado. Aí Eu já tinha marcado. O sogro estava doente e não estava bem. Entendeu? O vovô Joãozinho faleceu com quantos anos, mãe? 64, né? Eu não sei, ele faleceu em 52, mas não sei a idade dele não. Mais ou menos 64 anos. 64. Entendeu? Então é o seguinte, o casamento foi o seguinte, estava marcado para o dia 4 de setembro, com tudo preparado no cartório e na igreja. E, como não podia fazer nenhuma recepção, estava todo mundo complicado aí com doença, eu tinha muita liberdade com o padre Hélio, que eu via aplicando a injeção nele, consegui que ele fizesse o nosso casamento às 6 horas da manhã. Então, porque tinha lancha Brasília que saía às 7 horas em direção a Ibicuí direto, e era nessa lancha que a gente precisava ir para o Rio. Ia na Brasília e voltava 2 dias depois na lancha da Carreira. Evitava qualquer recepção, qualquer coisa. Né? A mamãe fez. Mas aí, quando chegou na antevéspera, o juiz foi embora e não tinha substituto. E ficamos sem poder casar no civil. Mas o João Miranda estava também interessado e disse, vocês casam na igreja e vão passear. Deixa o casamento civil para quando... Que modernidade, hein? Naquela época era... Mas o padre Hélio deu uma... Bom, não, você... para a gente viajar, o padre tinha que levar uma prova. Naquele tempo, a gente não entrava em qualquer num lugar. hotel, uma mulher, sem mostrar que tinha que mostrar que era casada. Não, eu já estou falando o seguinte, para o tempo, já era uma modernidade vocês só casarem no religioso, né? Mas Levar em acontece consideração que naquele tempo a necessidade religião... que estavam os pais dela. Não, e a religião naquele tempo era melhor do que agora. Mais respeitada. Então é o seguinte, nós casamos às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. O mestre da lancha era o Benedito Cipriano, também a família dele vivia na Santa Casa, as coisas. Eu consegui que ele retardasse um pouco a partida. A gente casou, procurando que o padre não se demorasse nas considerações dele. E a mamãe fez... Viemos em casa, ela trocou de roupa. Não, a mamãe fez bolo, chocolate, café com leite e mais nada. E tomamos e corremos para lanche. Todo mundo que veio... Já atrasado, o pessoal já reclamando que a lanche não saía. Então, chegamos lá, às 7h20, por aí. Né? E fomos para o Rio. Aí vocês voltaram e vieram morar aqui nessa casa. Papai, se daqui não sai. Uma das condições do casamento que o vovô João Miranda colocou... Não foi em condições. Não, mas ele disse... Foi um pedido dele. Pedido. Ele disse que nós somos doentes. tomava conta da casa. Era a única filha que estava com ele. Então era um casal doente. A mamãe já era caçula, né? Era caçula. Ele era um casal doente e a Helena tomava conta da casa. E tinha empregada, mas assim, dirigia a casa era. Ela disse assim, você leva a Helena e a gente fica como? Ele disse, aqui tem uma porção de quartos, todos desocupados. Você pode escolher um para ser o quarto de vocês, escolher outro para fazer o seu escritório e fica mais barato para vocês, só precisa comprar móvel de quarto. E nós compramos. E realmente foi o que nós compramos ainda comprei móvel de quarto de segunda mão. O Walter comprou para nós. Tinha uma casa que vendia, a gente escolheu um móvel bem de acordo e bonitinho. E durou muito tempo. E quem trouxe foi o Aquino, trouxe na lancha do Aquino, na vez trouxe de graça. Bem, aí vocês vieram morar... Aqui. Aqui estamos até hoje. Então vocês vieram morar aqui, depois de casados, a partir de 47. A partir do casamento. A partir, vamos dizer assim, a partir de 4 de setembro, né? O vovô João Miranda morreu quando?
No dia 23 de julho de 1952. O vovô Joãozinho morreu do quê? O padre ele morreu no dia 22, ele morreu no dia 23. Papai teve muitos derrames, morreu de derrame. Morreu, Ele teve mais de um derrame. Naquele tempo não ele havia remédio para hipertensão. Pelo menos que a gente conhecia. E ele teve no Rio se consultando com médico que eram indicados por caso. Mas ajeitavam papaverina, ajeitavam remédio para o fígado. Era limitado o conhecimento também, né? Mas o remédio que dava é o seguinte, quando a pressão começava a subir, a gente metia a agulha, tirava o sangue, tirava um copo de sangue, meio copo de sangue, a pressão baixava. A pressão descia. Né? Entendi. Mas, mesmo assim, precisava que esteja na hora, né? Quer dizer, ele foi evitado de muitas coisas, inclusive a mãe dela, porque eu estava perto, tinha já a seringa preparada, fervida, direitinho, com agulha. Quando havia qualquer coisa, era só botar a seringa e fazia a Mas a mamãe não fez sangria, não. Papai que fazia muito, né? Entendeu? Mas mesmo assim ele teve, porque a gente não ficava em casa o dia inteiro, né? Ele trabalhava, ela ficava tomando conta, mas quando eu olhava, já estava em fase de AVC. Quando que o vovô Joãozinho começou a ter esses problemas? Assim, a senhora se lembra? Papai não. Antes de casar. Antes de casar já tinha. Antes de casar ele já tinha, porque uma das razões que eu comecei a ter liberdade aqui é que começamos a namorar na porta da rua. Primeiro a gente namorava na esquina, depois passamos para a porta da rua. E quando ele começava, quase enquanto não chamava o médico, eu entrava e dava a sangria dele. Passei a ter liberdade aqui com isso. E ela começou a me engordar com mingau de aveia. Foi bem tratada, hein? Desde cedo agradando, viu? E aí, vovô Joãozinho faleceu, você já... aliás, o João Carlos, então... Nasceu aqui. Nasceu aqui. Nesse quarto. A gente foi morar nesse quarto aqui. Então, desde o início, vocês moram nesse quarto? Mas depois a gente depois mudou para frente. O Luiz Carlos nasceu lá. Não, eu estou querendo saber o seguinte. Quando vocês se casaram, vocês moraram... Aqui nasceu o João Carlos e nasceu a Maria da Graça. Então esse quarto aqui foi escolhido pelo casal. Aqui nasceu o João Carlos e nasceu a Maria da Graça. Depois nós mudamos para a sala e eu fiz aqui um escritório. Foi. O guarda-luz da mamãe era o armário dele. É uma mesinha, como uma coisa, porque eu só fazia a parte contábil. Só o pessoal de engenho de aguardente que tirava nota fiscal quando eu mandava para fora. Mas o resto eu ia na casa de comércio, anotava a coisa, eles faziam o registro de venda da bicha, o registro de compra, e tirava os dados, e trazia documento e fazia contabilidade em casa, mas a parte fiscal eles faziam. Mas começou o escritório aqui. Entendi. Isso foi em que ano, mais ou menos, que o senhor começou a trabalhar com contabilidade aí? Bom, aí eu tenho que voltar tempo atrasado para você entender porque... Não, eu sei, mas é mais ou menos quando? O ano, assim, que o senhor começou a assim, mexer com essas coisas? Quem me ensinou contabilidade foi o Sauri. Sauri alemão. Era um prefeito. Quando estava terminando a guerra, em 45, ele, princípio de 45, ele foi embora e deixou comigo as escritas dele. Da farmácia, a meia dúzia de escritas que ele tinha, deixou comigo. Porque na maioria não tinha nada. Tinha o seu cadete que fazia o venda da bicha do seu Antum, o seu Mundinho fazia lá da colônia. Algumas pessoas já faziam alguma coisa. O seu Aquino fazia de 2 ou 3, o seu Bizizinho fazia dos engenhos de cachaça. Eu comecei a fazer, mas ninguém fazia contabilidade. Foi o Sauri que começou a fazer contabilidade. Fazer o balanço para pagar pelo lucro real.
e quase sempre dava prejuízo, né? Entendeu? E ele foi me passando isso, e quando ele foi embora, me passou a escrita. Quer dizer, no princípio de 45, logo, né? Quando chegou lá para o mês de junho, maio, junho, foi que o prefeito me chamou, perguntou se eu assumia a contabilidade da prefeitura. Estava parado em 42. Entendi. Entendeu? Quer dizer, quem esteve fazendo a contabilidade lá não entendia. Quando o diário ficou parado. Diário, razão, essas coisas ficaram paradas. Entendeu? Então, em 1945, mais ou menos, o senhor começou a trabalhar com a contabilidade, propriamente dito, né? Em 47, o senhor casou com a mamãe e o João Carlos nasceu em 48 aqui. É. A Maria da Graça Aqui em também. 52 aqui. É. O Luiz Carlos Nasceu na sala. em 60. E Você nasceu em Guaratinguetá. Eu fui o único que nasci em Guaratinguetá. Mas aí tem uma razão. Qual era a razão? Ela já estava com hipertensão. O médico aqui não parava, era o médico mesmo da cidade, era o Agostinho, mas ele era legista no Rio de Janeiro, e ele fazia plantão no Hospital do Rio, de maneira que ele não sabia quando ele estava e não estava. Agora, só que danado do filho custou a nascer, né? Tava tão quentinho. Qual era a programação? Tão quentinho lá. Qual era a programação para nascer? Ficava passeando lá em Guará, quase no mês Não, a inteiro. programação era naquele mês. Era para ter nascido em junho. Não, em julho, acho que é início de julho, e você nasceu dia 23 porque eu tomei indução. Senão não nascia. É que eu estava muito confortável lá dentro. Né? Estava confortável lá dentro. Né? E 65, a gente já falou do nascimento de cada filho, ou seja, o senhor começou, o casal morou aqui, o senhor começou a trabalhar na contabilidade aqui, os filhos nasceram aqui. O último que fui eu, nasci em Guará, mas para voltar para cá, só fui lá para nascer. Né? E continuamos morando aqui. Depois o senhor mudou o escritório, o senhor montou o escritório. Montou. Daqui o senhor montou o escritório. Aqui o escritório era uma coisa muito íntima, muito particular. Eu vou explicar a coisa como é que foi. Na cidade não tinha contabilista. Por isso, os comerciantes assinavam o balanço. Eu pagava o lucro real, os comerciantes assinavam o balanço. Tempo depois, o Wilson, filho... Meu sobrinho. Filho da tia Vivi. Se formou contador no Rio. Contador. E veio aqui, nós acertamos fazer um contrato. Fizemos um contrato com o nome de Organização Contábil Miranda Freire. Foi em junho de 66 isso? 66, 66. Não é? Junho de 66. Ele ficou como responsável técnico e eu como gerente do escritório. O senhor esse escritório passou a funcionar ali Quando nós fizemos a Organização Contábil Miranda Freire, já era lá. Eu chamei uma pessoa para fazer melhorar o telhado, tirei a porta larga, fiz uma porta estreita, uma janela. E fez um banheiro. Depois o Joel Mariano que forrou o telhado, forrou, que não tinha nem forro. Fizemos um banheiro lá assim, num canto, uma prateleira encostada na parede, uma prateleira de madeira, um balcão que você conheceu na frente, e nos instalamos ali, foi o primeiro escritório de contabilidade que o Paraty possuiu. Entendeu? Registrado lá no CRC, tudo direitinho, entendeu? Todos os registros feitos. Mas nesse então, voltando aqui, enquanto isso, a gente já chegou até no meu nascimento. Né? A vovó Antonieta morou esse tempo todo aqui. Sempre ficou, né? até morrer. O vovô Joãozinho faleceu em 52. 52. E a vovó Antonieta morreu com 82, né? Você
você tinha 4 anos. Então você foi correu daqui para casa da Josina para dormir lá? Tinha Então foi em 4 anos, 69. Hein? 69. Foi por aí. 69 que ela faleceu. Tá. Aí nós estamos com eles todos até morrer. A vovó Antonieta faleceu em virtude de quê? A mamãe Idade? foi do tombo, coitada. Ela levou um tombo lá na varanda, aí quebrou, foi para Santa Casa aqui, disseram que tinha que levar para Guará, nós levamos para Guará. Eu nem fui, que você era pequena, a Vivi que foi para Guará, engessar, fizeram a cirurgia na mamãe, a anestesia, ela não voltou assim até morrer. Quebrou o fêmur? Quebrou o colo no fêmur. Tá. Imagina você, para fazer tudo de graça lá na Santa Casa, precisava de provar que era funcionária federal. Aí tinha direito gratuito. Onde podia dar o registro dela era em Lorena. E eu não conhecia nada. Mas eu viajei até Lorena, fui lá na coisa, eles me deram o certificado, entreguei na Santa Casa e ela teve tudo de graça. Porque ela era funcionária aposentada do Correio. E Telégrafo. Correio era Correio e Telégrafo na ocasião, né? Entendeu? Ela já era aposentada. Mas ela voltou de lá, entendeu? Aí depois da Santa Casa veio aqui para casa. Veio para casa. Veio para casa nesse quarto aqui. Esse quarto aqui do lado. Entendeu? Isso até eu acho que eu tenho uma vaga lembrança. Tem. Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança da vovó. Né? Mas é uma coisa tão muito superficial. Movimentou a casa toda. Né? Eu fazia curativo nela 2 vezes por dia. Fazia de manhã, das 7, era um curativo demorado, das 7 até quase 9. Ela ficou gangrenou Quando chegava de noite, depois que eu saía do serviço, fazia outro curativo também até quase 9 horas da noite. Quem ajudava muito era a Baiaia. O doutor Teodoro, que era médico aqui, eu chamei para ver o estado dela, ele olhou, examinou e disse para mim assim, olha rapaz, você vai na Santa Casa, pega bisturi, tesoura, pinça, essa coisa, e tenha coragem, que você tem que cuidar, coisa senão ninguém vai aguentar a pedentina nessa casa. Que a mamãe estava falando que ajudava. A Baiaia. É a mãe da Maria. É mãe da Maria. Todo dia vinha ajudar. Todo dia ela vinha 2 vezes por dia. Ela vinha. Ela me ajudava. Porque a gente colocava ela completamente despida em cima da. Quer dizer, ela tirava a coberta, tirava tudo. Ela, coitada, estava inconsciente mesmo. Porque todo lugar que encostava ia escurecendo e apodrecia. Entendi. Entendeu? Como dizia antigamente, necrosava. Entendeu? E tinha que cortar. E botar um anti-infeccioso para evitar que crescesse químico. Mas era aqui. Se ela estava virada assim. Entendeu? Sofrimento, né? Se ela estava virada assim, já escurecia aqui. Se virava para o outro lado, era uma tristeza. A Baiaia, nessa época, a dona Baiaia morava aqui do lado. Onde mora o João Ramiro? Não, senhor, morava lá embaixo. Não, ela já morava aqui. Né? Mas eu acho que não. Eu acho que era lá embaixo. Mas isso não lá embaixo aonde? Aonde, perto da casa do Zé Campos, lá. Tá. Depois que ela veio morar aqui? Depois que ela veio morar aqui. Aqui foi bem antes de lá de baixo. Aqui na casa do João Ramiro, onde é o João Ramiro. Depois mudou lá para baixo. Aí depois mudou para cá. Para cá para onde? Pra ali, do lado ali da... Não tem aquela rua que vai... Aquela rua que passa carro? Sei. Tinha uma casa ali, a Maria... Perto da Undina, do restaurante da Undina. Pra cá. Naquela rua. Casa até hoje lá. Aquela onde tem 2 janelas, aquela casa é antiga. Na beira do rio. Naquela casa, era a única casa que tinha ali. Mas o resto era uma cerca e tinha uma horta grande que era do Benito José. Entendi. Não tinha casa nem do lado de cá, a não ser aquela, e não tinha casa do lado do rio. Mas a Baiaia, quando vinha de lá. Entendi. Eu sei, então eu sei aonde que é a casa. É a casa que faz parte da pousada hoje. Acho que é. Entendi. Então, aí a gente já chegou aí em 1965, que eu nasci. A vovó Antonieta faleceu em 69, né? Mas antes faleceu o papai, né? Então,
Não, vovô. Não, depois. Vovô Carlos faleceu depois. Depois da mamãe. Eu conheci o Meu vovô. pai faleceu quando nasceu um mês depois de ter nascido O Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo nasceu em 76. Então, o papai foi que morreu antes da mamãe. É. Então, aí a vovó Serencina com o vovô Carlos, depois que vocês casaram, eles moravam onde? Onde? Ali, A casa ali, Marcinho. ali atrás do No Largo do Machado, no Largo ali do Rosário. É. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Duas casas junto. A casa que hoje é da Doquinha fazia parte da casa. E o quintal também, e também aonde é a casa do tio Pécio. É. O quintal ia até um antigo sobrado que tinha caído. Entendeu? Um quintal grande. O papai vendeu uma parte do sobrado do quintal para o Banco Cheio fazer uma casa e com dinheiro ele comprou uma casa para o alto. Entendi. Depois, quando o senhor montou aqui, eu me lembro do escritório ali. O João Carlos já estava trabalhando com o senhor ali, né? Já, o João Carlos, Janguinho, né? Carlos veio para cá, fez o curso de técnico de contabilidade e o Wilson passou as contas, passou A responsabilidade técnica. João Carlos. Isso deve ter sido em 68, né? Chuta aí. Aí, depois dali, quem trabalhou ali no escritório com o senhor? João Carlos, João Carlos, Janguinho, né? Janguinho, trabalhou o filho do Ramon, o Flávio. Flávio, Trabalhou também com a gente ali. o filho do Zé Chaves, como é que é o nome? Acho que só esses três só. O filho do Zé Chaves. O Elvinho trabalhou já aqui. Ah, é? Aqui. O Ludovico. Também aqui. Ah, então o escritório depois veio aqui para a sala da frente. Sim. O João Carlos precisava casar, estava querendo casar e não tinha casa para ele ficar, né? Estava com dificuldade. Aí ele mudamos o escritório para cá e ele Fez a casa dele. Entendeu? Aham, entendi. Ficou a casa e passou o escritório para cá. Entendi. Entendeu? Aqui Foi em 72 o Lúcio nasceu. O João Carlos deve ter casado em 70. Deve ser. Eu não tenho muita lembrança assim. Eu sei o seguinte, que quando eu saí da prefeitura, o escritório já estava aqui, em 73, janeiro de 73. Entendeu? Uhum. Quando começou o negócio da Laranjeira, também o escritório já estava aqui. O Lúcio é de agosto de 72. E a mamãe fala que o Lúcio chorava muito e tal, e já moravam aqui. Até a Suzana nasceu aí. Então. Até a Suzana. Então deve ter sido em 71, mais ou menos, que deve ter sido. O João Carlos casou em 71. Mais ou menos isso. Né? Deve ser por volta de 70 que a gente fez a transferência. Eu até falo para a mulher do Lúcio, ele abria a porta lá com chuva, ele veio dormir entre eu e Zezito. Aí o João Carlos lá, mãe, o Lúcio está aí? Eu digo, tá. E com aquela chuva que ele veio hoje da chuva, bateu a chuva, o João Carlos ficou preocupado. Porque tinha aquele portãozinho ali, né? Uhum. Então aí o escritório veio aqui para frente. Inicialmente era só a sala da frente, né? Depois já foi crescendo, né? Aí puxou mais um quarto. Mais funcionário, aí a gente ocupou o quarto para dentro. Fica ali o quarto, eu numa mesa, João Carlos na outra, e era onde a gente atendia a clientela. E na sala de fora ficavam os funcionários com aquele balcão, aquelas coisas que vieram de lá. Entendeu? Quando a Laranjeira pediu para a gente cuidar do negócio dela, a gente teve que admitir mais empregados. Né? Foi quando a Doquinha passou a trabalhar com a gente. Passou a cuidar só da parte trabalhista, da parte da Laranjeira. Entendeu? Embora tivesse várias empresas fazendo coisa por conta dela, por contrato, ainda tinha uma média de 12 funcionários da empresa. Era um entre e sai danado.
ficava lá 3, 4 meses, saía, entrava outro, gente que vinha de fora. Né? Mas aí o escritório funcionou aqui e depois o Mudou senhor pra lá. mudou para lá em 79. Você sabe essa data? Foi em 79. É. Eu estou fazendo a conta aqui mais ou menos, olha só. O senhor abriu em 66. 66. Em 5 anos depois, Passou para cá? passou para cá, em 70 mais ou menos. É. 9 anos depois passou para ali, É. né? Depois 79. passou para sua casa. Ali foi o local que ficou mais tempo, É. Comigo, né? né? Porque em 79 foi até 79 foi até 90 e pouco, quando foi feita a reforma. A reforma foi feita em 90, não me lembro exatamente o ano. Foi na época que você fez a reforma, É né? feito mezanino. Foi feito o mezanino, né? Aí o escritório saiu dali, foi lá para minha casa em 2009. É? É, Eu digo assim, ficou aqui até 2009. 79 a 2009. É. Só que depois, com obra e tudo, né? E só lá em casa já está 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai fazer 6 anos lá em casa. É? O tempo corre, né? E ainda tem o número 31 lá na Tem. É o mesmo CRC. É? E independente do escritório, o senhor ainda, nesse período, o senhor trabalhava ainda na Santa Casa, Não, na Santa Casa eu parei, em 66 eu já parei da Santa Casa. mas o senhor trabalhou na Santa Casa desde quando? Eu trabalhei na Santa Casa desde novembro de 1973. Eu tinha 15 anos, tinha 73 não. 73, de 47. Vai vir de Cunha, eu vim de Cunha, não, 47. Não, 47 o senhor casou. Não, tudo 40. 37. 37. 37, eu vim de O senhor inverteu aí, 73 para eu 37. vim de Cunha, vim de Cunha, comecei a aprender música, e aí abriu a farmácia lá, eu fui me pegar na farmácia ali, onde é o Café Paraty. O Café Paraty mais para a esquina. Na esquina, Na bem, esquina, né? Aham. Duas portas de um lado e uma porta do outro. A farmácia de quem era? Doutor A farmácia era do Alcir Cunha com o João Aquino. João Aquino. E a farmácia que o tio Hugo tinha? A farmácia do Hugo nesse tempo era embaixo do sobrado do seu Dudu. Seu Dudu. Lá na Aquele rua, sobrado na que rua está Dona Geral, caindo. aquele Frente à sobrado que Célia. eu está caindo agora. Ah, sei, do lado do prédio onde a dona Josefina tinha ali, mais ou menos, né? Aquele lá. Aquilo lá tinha sido o bar do Zé Minaí. Depois o Zé Minaí construiu para cá, comprou a casa de cara na rua. Na Ali esquina perto da rua, Rosália. e o Hugo mudou para lá. O Hugo estava na casa, um pouco para lá, um pouco, uma casa apertadinha, sem banheiro, sem nada, aí mudou para lá, para baixo de sobrado. Então o tio Hugo, a farmácia do tio Hugo começou com o próprio tio Hugo? Não, começou com o A papai. farmácia tá. começou, o Papai. nome de Santa Maria, a firma era Antônio Gibrail e João da Silva Miranda. Então o vovô... O João Miranda não podia ser gerente porque era funcionário do funcionário, Correio. quer dizer, ficou o Antônio Gibrail como gerente e ele como sócio Entendi, cotista. Quando ele passou para o Hugo, passou com a firma individual. Aham. Entendeu? Aí o Hugo mudou para Santa Rita. É interessante que quando estava na rua Santa Rita era Santa Maria, quando passou para a rua Dona Geraldo passou a ser Santa Rita. Entendeu? E então quer dizer que quem abriu a farmácia então foi o vovô João papai. Miranda. O senhor não trabalhou então na farmácia da família da Não. mamãe, o senhor trabalhou em outra farmácia. Na rua farmácia do Eu Madrid. tomei conta da farmácia Do- durante 43, acho que foi 42, 43, teve epidemia de tipo aqui, né? O Hugo tinha ido fazer um exame para conseguir o licenciamento para trabalhar na farmácia, para ser o responsável pela farmácia, e eu fiquei na gerência da farmácia 2 meses, mais ou menos. Foi quando deu a epidemia de tipo, entre janeiro e fevereiro, entendeu? Aham.
E o senhor trabalhava nessa época também? Eu trabalhava Na na Santa Santa Casa? Casa e na hora do almoço, depois de sair de lá, trabalhava lá o Argeu, que era irmão do meu amigo, e o Benito Barbosa. Eu. O Argeu também entrou para a Marinha, né? O Argeu também Também entrou para a na Marinha. época, os dois. Na ocasião, os dois eram funcionários da farmácia. Entendi. E eu ia lá, porque a receita eles não sabiam manipular, aí a receita ia ficando lá, eu chegava lá depois e manipulava. Foi quando surgiu o tifo. Entendeu? Aham. Eu me lembro bem que eu já estava tendo febre, entendeu? Quando o pai dela chegou, conversou comigo e disse que, pelo que ele estava sondando, não era paludismo. Porque o médico o Quintanilha tinha saído de férias, que era o médico da Santa Casa, e o médico do posto era o doutor Alberto Galvão, né? E o pai dela disse que paludismo não era. Pelo correr da febre, no mínimo podia ser um paratipo, daí partiu. Chamaram o Quintanilha, quem era o provedor da Santa Casa era o Manequim Miranda. Né? Manequim Miranda O pai da Maria, o irmão do papai. Hein? era parente? Era irmão do papai. Ah, irmão do... Manequim, Manuel Valfrido da Silva. Ele fez parte nasceu antes do avô dela, mudava o nome, botava Miranda no nome. Entendi. Ele era o provedor da casa, o Quintanilha chamou o Quintanilha com urgência, o Quintanilha chegou, tiveram uma reunião e se comunicaram com a saúde pública do Estado, e veio um grupo de médicos para ver, a gente Avaliar, né? A gente já estava todo internado, entendeu? Naquele dia, um tal de gente para lá, e a gente de carroça, e a gente carregada, a gente de cama, e a gente de todo jeito, entendeu? O papai foi e eu também, entendeu? Eu me lembro perfeitamente, a gente estava num quarto ali em frente ao antigo consultório, quando entrou Walter Madeira, que era médico em Angra, alto, Me lembro Comunhão, dele, né? Entrou o doutor Braga, que era o médico da saúde pública, eu, baixinho e gordo, e ele disse que o tipo já tinha sido feito o exame, era de Baixo risco. Hein? Baixo risco. Não era tão forte. Era um tipo brando. Aham. Tipo brando, né? E a gente ficar entregue aos cuidados do Dr. Alberto Galvão. Ele olhou e disse, o doutor Galvão vai comigo embora, o Quintanilha fica, fizeram uma reunião lá, o Quintanilha assumiu o tratamento das pessoas. O Quintanilha era bom. Vieram 3 enfermeiras de fora, né? Mas a Santa Casa ficou assim, né? Ocupou até o hospitalzinho. O pessoal da A dona Benzinha, o pessoal a dela, Wanda, tudo ficou lá no hospitalzinho. O que era o hospitalzinho? Era O hospitalzinho mais ou menos naquela casa que tem ali, era do Elcio Reis, aquela casa. Sei. Entendeu? Aham. Entendeu? Era uma casa, tinha uma escadinha de era alta, 5 ou 6 né? degraus, entendeu? Uhum. Aquilo antigamente foi um lazareto, digamos assim, um lugar onde botava pessoas com doença transmissível, tá? Isolamento. Isolamento, né? Mas Aí o senhor, então o senhor trabalhou na Santa Casa. eu entrei na Santa Casa no mês de novembro. A Santa Casa só tinha os armários vazios. Eu fiz a relação do pessoal que precisava da balança de micrograma até o vestido, os copos, não sei o quê. Mas antes o senhor já trabalhava lá, né? Eu trabalhava na farmácia. Não, mas o senhor já ajudava a Santa Casa. O senhor já era irmão da Santa Casa. Mas não trabalhava lá, não. Não sei, mas o senhor já era irmão da Santa Casa, já tinha passado por alguma questão administrativa da Santa Casa nesse período? Não, eu entrei na Santa Casa muito contrariado pelo pessoal da Santa Casa, porque o papai impôs. Uhum. Mas eu não participava de nada. O senhor começou a participar a partir de quando? A partir que eu passei a ser funcionário lá. Ah, Quando tá. faltava alguém para completar o número de 21,
Aí ele chamava a gente e ia acabar, né? Entendi. Entendeu? O senhor foi provedor, secretário? Provedor em 53, 54, 55, há uns 3 anos por aí. Entendeu? Foi quando morreu o tio dela, Ah, o tio Eduardo. Eduardo Pereira, né? É. Maria de Aqui. Acontece o seguinte, a Santa Casa era uma instituição filantrópica, recebia subvenção, mas o serviço tinha uma repartição, chamava Serviço de Assistência Social, que a Santa Casa teve que se matricular e para receber subvenção não podia pagar a intermediário, entendeu? Tinha que ser direto. Tinha que ser a própria pessoa da Santa Casa. Então a gente elegia o senhor Eduardo como conselheiro, mesmo ele não sendo presidente, alguém assinava por ele, ele depois tirava uma certidão, registrava a ata, tirava uma certidão, mandava para ele, e com aquela certidão, como conselheiro da Santa Casa, ele podia controlar, acompanhar a prestação de conta, e morava em Niterói mesmo? pedido de subvenção. Sem gerar despesa, inclusive, né? Ele morava Sem em gerar Niterói. despesa, inclusive, né? Mas ele não cobrava nada. Não, estou dizendo, ele morava em Niterói mesmo, né? Mas ele faleceu e o pessoal ficou perdido. A subvenção não sabia como é que estava, não sabia nada, o pessoal com 3 meses de pagamento atrasado, compra No comércio. no comércio, tudo atrasado. Quer dizer, a notícia que tinha corria ali dentro é que a Santa Casa ia fechar. Isso quando? 53, 53, por aí, 54, 53, entendeu? Eu sei que aí me elegeram provedor. Mas a Santa Casa estava sem dinheiro, que o senhor estava falando. Estava sem dinheiro, mas eu consegui receber todas as subvenções que eles não sabiam como receber. Recebendo 60 mil reais, 60 mil cruzeiros do governo federal e 30 mil cruzeiros do governo estadual. Vim, paguei o pessoal todo e mandei uma intimação, digamos assim. Mandei alguém falar com o arrendatário da fazenda de baixo, que fazia 1 ano que não pagava o arrendamento. Aonde que era essa fazenda? A fazenda acabou. Hoje aonde é o Pantanal? Digamos assim, a partir da pousada do Dilso até a Ponte Branca. Entendi. Entendeu? E até o Rio Mata Nunes. Entendi. Uma fazenda grande. Sobrado Estava arrendada grande. ao Benedito Monteiro, e ele não estava pagando arrendamento, estava todo mundo tonto, né? Mas ele, quer dizer, acertou o pagamento do arrendamento, e eu pude pagar, botei todo o pagamento em dia. Eu fiz uma carta, uma espécie de um relatório, bem resumido, fazendo coisa, contando como era a Santa Casa e pedindo literatura do laboratório e amostra grátis. Levei em Guaratinguetá, a papelaria Porto me fez 1000 daquele coisa, já em jeito de envelopar, mandei para 800 laboratórios do Brasil. Né? Assinado por mim, provedor, e por Felipe, diretor médico. Meu filho que choveu de amostra, Santa Casa, enchia aquele armário de amostra e deu uma reduzida na despesa. Na despesa, porque aí eu reparei o que é para fígado, o que é para isso, né? O Felipe, esse dia doente, vinha olhar, esse aqui serve, entendeu? E evitou de estar gastando dinheiro com coisa. Isso foi em que ano, mais ou menos? 54, por aí, assim, 54. Aí consegui comprar, com essa coisa, consegui comprar um aparelho de cauterização, oxigênio. Comprar uma garrafa, comprei 2 garrafas e uma máscara, 2 máscaras
e um carrinho que botava ali e levava para onde fosse necessário, porque não É tinha. grande, né? Uhum. E fiz um acordo com a Quino, porque só a White Martins é que tinha oxigênio e não entregava aqui. Então, quando a garrafa da Santa Casa ficava vazia, eu mandava pela lancha de bananeira, mandava para o Aquino mandava para o White Martins, o White Martins enchia outro, mandava outra garrafa, ele mandava para casa, e bem que isso Era um trabalho mais... uma logística, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, né? É mais fácil manter oxigênio. Uhum. Então, 2 aparelhos a gente conseguiu. Foi o aparelho de isotermia, que até para a Helena serviu, para ela fazer... Informação, né? Tinha inflamação, fomos para o Rio, o médico disse que ela não podia fazer nada enquanto não desinflamasse. Ela veio aqui, ele disse assim, o aparelho é esse, mas ela tem que vir aqui todo dia, durante 20 dias. Eu disse, doutor, eu tenho um aparelho igual a esse na Santa Casa de Paraty, eu posso levar e fazer lá. E fiz aqui, pontou lá, examinou, fez. Interessante que ele não levou para o hospital, fez no próprio consultório e só me cobrou o preço da consulta.